Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. Hoje entrevistando a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Prazer em tê-la aqui. Prazer estar com você, Celso. Querendo mais, é meu grande amigo, fomos parceiros durante muito tempo na Câmara. Muito obrigada. Trabalhamos bastante junto, inclusive no Parlamento Latino-Americano. Parlamento Latino-Americano, Defesa do Consumidor, que aliás é muito mais sua praia do que a minha, não é? É verdade. No Parlamento Latino-Americano, a senadora Vanessa foi tesoureira e eu o segundo tesoureiro. Você é a primeira tesoureira e eu o segundo tesoureiro. Tinha que assinar junto com você tudo lá. É verdade. Mas foi um período em que as coisas andaram da maneira correta, tudo certinho, tudo, né? A gente não gastava nada. O Tribunal mais de Contas aprovou nossas tudo, contas, todas as exatamente. nossas contas. Mas me conta, Vanessa Graziotin, nascida no estado, aquele estado lindo, maravilhoso que é o estado de Santa Catarina, uma Catarina no Amazonas. Como é que foi a sua ida para o Amazonas? Bom, isso é a cara do Brasil, né? Porque eu acho que nosso país ele tem muitas coisas interessantes que tem que ser destacado. Uma delas é essa, é a diversidade étnica, a migração das pessoas do norte para o sul e aí vice-versa, não é? Enfim, eu fui ainda menina para o estado do Amazonas acompanhando minha família, meus pais. Meu pai foi trabalhar no estado do Amazonas e nós ficamos lá. Pai? Meu pai, na realidade, ele era gerente de banco e foi transferido. Foi convencido a sair do banco para ajudar a montar uma indústria. Foi. E ficamos lá, não é? Ficamos lá, eu mesmo estudei, casei, iniciei a militância política. Mas aí me conta uma coisa, você chega jovem lá, né, com pouca idade, e uma loirinha no estado do Amazonas, né, uma jovem loira no estado do Amazonas, de olhos claros, com certeza fazendo um maior sucesso, né? E se envolve no movimento estudantil. Como é que foi isso? Então, agora engraçado que você falou isso, eu me lembro do episódio que nós temos lá um símbolo da resistência amazônica dos povos indígenas, que é a Juricaba, não é? Conta a lenda, e dizem que não é uma lenda, que aquilo foi um fato real, que a Juricaba manteve, pagando com a própria vida, a resistência à não escravização, porque os índios, eles são muito livres, essa é a característica deles. Então, os colonizadores não tiveram com os índios a mesma condição que tiveram com os negros, né, que foram escravizados, trabalharam os índios jamais. Então diziam assim, quando eu já estava na política, a gente fazendo comício, e agora vai falar a guerreira, a mulher guerreira, filha legítima de Ajuricaba. Aí aquele povo no comício vinha na gargalhada, abaixo, porque não tem um cara loirinha, né? Então, filha legítima, o problema é que não era filha de Ajuricaba, era filha legítima de Ajuricaba. Mas, enfim, eu comecei a fazer movimento estudantil porque no norte, no sul, no sudeste, a gente viveu, o país viveu um período de exceção longo, né? Foram mais de 20 anos naquele momento e foi exatamente no período da minha adolescência. Então, eu estudei em colégio de freira, em colégio de padre, nunca havia tido contato com a política e comecei a ter o contato pela primeira vez. Claro que a gente se organizava no colégio, mas era para fazer teatro, para fazer o jogral, que não era nem o jornal, era jogral. E nunca fui de uma família de políticos, portanto, nunca questionei, via os noticiários, mas aquilo parecia algo assim muito distante para mim. Russomano, muito distante, não só para mim, para a geração como um todo, para a nossa geração. Foi quando eu entrei na universidade que eu tomei um susto. A Universidade Federal do Estado do Amazonas e tudo pichado, anistia geral ampla e restrita. Pronto, aquilo me chamou a atenção. E a partir dali eu comecei a saber e conhecer e tomar, de fato, conhecimento dos fatos. Eu caí na vida real, não é? E aquilo tudo eu fui não apenas entendendo a importância e o momento político em que o país vivia, e que a gente vivia muito à parte, né? Eu, principalmente, vivia muito à parte, a par daquilo tudo que vinha acontecendo, aquilo me chamou a atenção, e principalmente pelo fato eu fui começar a ver, estudar, pesquisar e participar dos debates. Eu disse, nossa, como eu não sabia que eu era uma privilegiada, como são ainda hoje os jovens, mas naquela época muito mais do que hoje, não é? Uma privilegiada de ingressar numa escola pública. E alguém está pagando para mim essa universidade, alguém está pagando para mim.
Eu venho do povo, então eu tenho que dar algo além. Aí pensei o seguinte, eu vou ser uma boa profissional, uma boa técnica, mas eu vou ser uma pessoa preocupada com a cidadania. Diga-se de passagem, farmacêutica. É, farmacêutica, preocupada com a cidadania. Acabou que eu fui mais levada para o segundo lado e deixei o primeiro de lado, né? Deixei de ser a técnica, passei a ser a política. Agora, aquela que procura continuar ajudando não só o país como um todo, mas na minha área, que é uma área muito importante, estratégica, para o Brasil inteiro. E aí estamos lá, todos nós temos uma história sobre a nossa entrada na mobilização e eu hoje... A tua é pela Uni, né? Você comecei, exatamente, fui diretório central, à época eu fui a primeira mulher a presidir o diretório central. Você é a primeira em muitas coisas, né? Primeira senadora farmacêutica. Eleita, mas olha só, farmacêutica, primeira mulher do meu estado, agora, olha, mulher eleita. Porque a primeira senadora do Brasil... Não, senadora farmacêutica. A farmacêutica, sim, mas eu sou a primeira eleita, dizem também. Não estamos falando de primeira. Mas a primeira senadora do Brasil foi dada pelo estado do Amazonas. Só que a senadora Eunice Miquiles, que assumiu com a morte do titular, que era o senador João Bosco Ramos de Lima. Só que naquela época era bom a gente resgatar a história. A suplência do Senado, dos senadores e suplentes, não eram como é hoje, que só o senador é eleito. Na época, não. Havia uma chapa de candidatos por cada sigla, por cada legenda, e todos eram votados. E aquela chapa que conseguisse mais votos, elegia, e o eleito era o mais votado. Então, ela foi a segunda, portanto, primeira suplente, teve um percentual de votos significativo no estado do Amazonas. Acho que é mais saudável assim, não é? Porque eu acho, eu até propus isso. Eu participei da Comissão Especial da Reforma Política, que o presidente Sarney criou no início dessa legislatura, e nós já concluímos o nosso trabalho, e eu defendi isso com muito ardor. Eu falei, para muitos pode parecer algo estranho, porque foi uma fórmula que funcionou durante a ditadura militar, mas em vários países do mundo funciona assim. Ou seja, você tem 2, 3 candidatos por uma sigla, por uma legenda ou por uma coligação, todos seriam votados e a chapa com melhor voto se elegeria na ordem da votação, os demais ficariam suplentes. E suplentes legitimados, mas não conseguimos avançar. A própria Comissão de Constituição e Justiça, que já votou a matéria, ela reduziu a suplência, é a proposta que vai ao plenário e depois segue para a Câmara, de uma única suplência e uma participação maior do suplente nos processos eleitorais, na campanha. E não pode mais ser parente, não é? Eu acho que isso já é um avanço importante, mas ainda continuo com a minha opinião. Acho que teríamos que ter uma chapa, a chapa toda votar. Exatamente, todos serem votados. Bom, você foi vereadora, depois deputada federal, agora senadora. É casada com um deputado estadual. Ex-deputado estadual. Ex-deputado, agora ele está na política? Ele continua, aliás, a família, né? Pena que... Então agora, como é que foi isso? Você conheceu ele na política? Conheci na política. Conheceu na política, se apaixonaram? E essa história? Não, interessante. Você pensou que ia te perguntar outras coisas, né? Assim eu fico encabulada aqui diante das câmeras. Ó. Ele, Heron, meu companheiro já de quase 30 anos... É um político atuante no estado do Amazonas. Ele era, exato, ele era do movimento estudantil já, e mais velho do que eu. Vocês conheceram no movimento estudantil? Exato, no movimento estudantil, mais velho do que eu e fazia engenharia agronômica, não é? E naquela época, todos o curso mais mobilizado, tanto que muita gente até hoje, que é da minha época da universidade, disse, Vanessa, ela é agrônoma, por causa que era o curso que mais fazia movimento, né? O curso que mais agitava, enfim, que reagia. Antes mesmo da abertura política, os estudantes reagiram no Brasil inteiro. E ele era um pouco assim como que um líder, não é? Mas eu fiquei militando durante um bom tempo, até que aconteceu da gente namorar e casar. Porque, no fundo, mesmo que eu queria era sair de casa para poder fazer a política com maior liberdade. Estava ali o seu caminho, né? Como político. No fundo, tinha isso também. O senador João Pedro, que é senador hoje pelo estado do Amazonas, nós somos também da mesma geração, ele um pouco mais velho, também fazia agronomia à época. Movimento. O próprio governador do estado do Amazonas vem desse período. Ele era filiado ao meu partido, esse foi o primeiro partido de filiação dele, fazia movimento estudantil. O senador Eduardo Braga, ex-governador, também era da época, fazia engenharia. Ou seja, Celso, uma geração muito importante que deu bons frutos para o Brasil inteiro. Eu acho que ficou um hiato, né, na política brasileira. Né? A gente teve um movimento pós-revolução,
né? E depois, e durante a Revolução, os pais sempre diziam, não se mete com política, a política não dá certo, etc. Falavam para os jovens. Muitos jovens não entraram na política por causa disso e acabaram se afastando, e você tem aí uma diferença, aí, um hiato, né, de nova formação de políticos que não aparece. O que acontece? Então é isso que você diz. A gente passou um período de exceção, de falta de liberdade relativamente longo no Brasil, que a juventude não tinha espaço de participação. Isso foi um desejo, porque a juventude por si só ela é muito ativa, proativa, não é? E isso foi represando, até que a juventude resistiu no início do regime militar e logo já no final, nas lutas, ela foi muito envolvida e toda essa geração teve uma participação muito forte. E hoje nós já vivemos um período relativamente longo, relativamente, porque a nossa democracia ela é muito jovem diante da história do mundo inteiro, né? De outras democracias do mundo. E numa possibilidade muito forte e grande de participação. E isso faz com que as atenções elas sejam voltadas para outra coisa, né? Porque não é nenhuma novidade você poder participar de DCE, participar de movimentos. Isso, você não vai para uma manifestação hoje para enfrentar cavalos, né, da cavalaria da polícia, como a gente fazia no passado. Exatamente. Então, mudou. Mas o que não significa dizer que a gente não tenha um nível de envolvimento da juventude, né? Mas estão faltando líderes novos, né? Olha, eu acho porque o governo, quando ele permite que a democracia aconteça, há uma institucionalização da participação popular. Hoje você pega... É claro que nós estamos construindo um Brasil ainda que precisa de muita coisa para melhorar a qualidade de vida do povo, para se desenvolver, acabar com essas diferenças sociais, regionais que existem, mas a gente percebe que um dos grandes feitos do governo do presidente Lula foi envolver a participação da população. Então, hoje você tem conferência para tudo. É conferência da cidade, da educação, da saúde, da juventude, das mulheres, de tudo. Para tudo você tem uma conferência, né? Audiências públicas, a participação de todos. Exatamente, envolvimento. Aí diz assim, olha, e é um governo que daí seria mais fácil a criação, surgirem novos políticos, e não está acontecendo isso. Eu acho que está. Você acha? Eu acho que está. É claro que não com aquela visibilidade e não daquela forma assim tão abrupta, não é? Mas as novas gerações, elas estão aparecendo e são gerações de muita competência e com um quê a mais. Eu acho que ao mesmo tempo que elas são militantes políticas, elas são técnicas. Eu vejo nesses ministérios todos aqui, a gente vai nos governos estaduais, gente jovem, recém-formada, com 2, 3, que já fazem parte de instituições importantes, do CAD, agência de vigilância sanitárias, de agências, secretarias importantes do Ministério. Você tem razão. Eu vejo muitos técnicos. Agora precisa ver se esses técnicos se tornarão lá na frente políticos. E antes era mais político do que técnico. E agora são técnicos e políticos ao mesmo tempo, porque há essa possibilidade de participação, há essa abertura maior de participação dentro desse novo governo com o qual a gente convive já há alguns anos. Vamos falar um pouquinho do tráfico internacional de pessoas, e nós temos algumas perguntas, participação popular. Nós temos o Jonas Poleto, né, aposentado de Curitiba, o Danilo Capezuto, promotor de vendas em São Paulo, o Kleber Alves, teleoperador aqui em Brasília, e a Flávia Almeida, vendedora no Rio de Janeiro. Vamos ouvi-los? Que ações acontecem hoje no Brasil que impeçam o tráfico internacional de pessoas? O que essa CPI vai trazer de benefícios e como que ela vai combater o tráfico de pessoas? A CPI tem poder para punir os envolvidos. Senadora, como funciona o tráfico de pessoas no Brasil? Aí, olha, veja que o pessoal está inteirado. Vamos começar do fim para o começo, né? Ela começo. pergunta como que funciona. É no Brasil e no mundo inteiro, tanto que a nossa CPI é uma CPI que trata do tráfico nacional e internacional de pessoas. É um problema que preocupa o mundo inteiro, todas as nações, as Nações Unidas, a ONU está muito envolvida nisso. E existem vários tratados internacionais que tratam sobre a matéria, mas o tratado que está em vigor hoje é o Tratado de Palermo, né? A Convenção de Palermo. Por sinal, eu estive lá na época da CPI do narcotráfico. Olha aí, do ano de 2000, não é? Exatamente. É do ano de 2000. Eu fiz parte da convenção. Então, ela é recente, não é? E ela vem se aprimorando. Esse é um problema antigo, mas que vem se aprimorando. E quanto mais
Nós vivemos a abertura de fronteiras, e é isso, os blocos se formam, os blocos interagem entre si, e não são apenas blocos econômicos, são blocos sociais também, porque a partir do momento que você não abre só para a mercadoria, você abre um país para as pessoas também, não é? E você diminui a burocracia e isso pode ampliar ou favorecer aqueles que cometem um delito, não é? Então, a Convenção de Palermo, ela determinou uma série de ações a serem desenvolvidas pelos governos, tanto que, pela primeira vez, o Brasil aprovou uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Isso foi no ano de 2005, 2006, aproximadamente, no governo do presidente, do ex-presidente A maioria Lula. das pessoas traficadas são mulheres, né? E aí, aprovado a política, estabeleceu-se um plano que tinha duração de 5 anos, né, e concluiu-se em 2010. Houve a primeira avaliação e agora continuamos. Agora, qual é o maior problema? Qual é o maior problema do tráfico de pessoas? Por que ele acontece, né? Porque várias razões. As vítimas até colaboram, né? Vamos já, essa é a diferença de sequestro, de outros tipos de crime, né? O tráfico de pessoas. E as razões, que elas são comuns no mundo inteiro, são 3 as maiores razões. Existem outras, mas as 3 razões... A pobreza é uma delas. Não, mas a que leva ao tráfico de pessoa, para quê? Para a exploração sexual. Sim. Para o trabalho forçado. Advindo da pobreza, naturalmente. Exatamente. Né? Porque uma mulher não vai para a prostituição se ela não tiver dificuldades financeiras. Perfeitamente. Aí você coloca, é mulher, é pobre, é pobre. Esses são os alvos maiores. Mas então, é para a exploração sexual, o trabalho forçado o trabalho forçado e a subtração de órgãos, que é gravíssimo também, né? E que acontece internamente. Muitas vão com promessas maravilhosas. Isso é importante que seja dito aqui, para que as pessoas tomem muito cuidado. As promessas são maravilhosas e não é o que vai acontecer lá fora, né? Todas as promessas, as fotografias, os sites que são mostrados, etc. Tal, prometem mundos e fundos e, geralmente, estas mulheres ou vão ser vítimas de prostituição ou de cárcere privado, inclusive, junto com a prostituição, né? Ou da retirada de órgãos, ou seja, a pessoa vai para lá, desaparece, ninguém mais encontra essa pessoa, ela simplesmente são retirados seus órgãos, ela acaba falecendo. Esse é um crime hediondo, tanto e ele se aproxima muito, né? Porque as ações criminosas, elas aproximam uma das outras. Então, quem faz o tráfico de droga, de armas, ele busca pessoas também. Nessa cadeia da prostituição, na cadeia da ilegalidade, da droga, do vício, não é? Então, qual é o grande problema no Brasil? Não é? Primeiro é isso, os alvos, as razões principais são essas que nós já colocamos e o alvo é isso, são pessoas pobres, né, de famílias humildes e mulheres, na sua grande maioria, e agora começa a assustar a quantidade de menores, crianças, adolescentes que também são traficadas interna ou para fora do Brasil. No Amazonas, especificamente, onde você tem uma grande incidência do tráfico de pessoas, sai por onde? Pela fronteira? Então, olha só o problema. O plano que o Brasil criou e que está fazendo a sua primeira avaliação agora, fez ano passado, e já começamos a segunda etapa, ele, inclusive, é um plano trabalhado entre o governo central e os governos locais, os governos do Estado e prefeituras, porque se não tiver os 3 trabalhando juntos, dificilmente a gente chega a um bom termo no enfrentamento, não é? Então, o que nós vimos lá o que nós temos na região norte? Não é só o Amazonas, é o Pará, é tudo mais. Agora, são dados que nós conhecemos por relatos, mas que não estão registrados oficialmente. Claro. Porque esse talvez seja o crime mais invisível do Brasil, Russomano. Porque as pessoas, veja, as vítimas, quando colaboram para que isso aconteça. Perfeito. Né? São seduzidas, são enganadas, ludibriadas. E elas vão, né, de livre e espontânea vontade para o exterior. Livre e espontânea, entre aspas, né? É claro. Bom, mas Vão. E elas são as últimas a denunciar os fatos. E mesmo aquelas que são vítimas e que conseguem retornar para o Brasil, para não ficarem numa situação vexatória, acabam se calando. Exatamente. E não contam absolutamente nada, até com medo dos traficantes. Então, o maior problema que nós temos no Brasil é a invisibilidade desse crime. E nós temos relatos e notícias que até para continuar com esse status de um crime invisível e eles continuar a ter facilidade
para levarem as pessoas para fora, eles estão migrando das grandes cidades, onde você tem um aparato policial mais bem montado, bem organizado, para as pequenas cidades. Então, envolvendo famílias pobres que vivem no interior dos estados brasileiros, da Amazônia e do Brasil inteiro. E você vinha me dizendo que você já tem aí identificado o problema do tráfico, que movimenta 32 bilhões de reais por ano, Exatamente. Traficando pessoas do Brasil e do mundo para outros países. Então, eu dizia que o nosso maior foco é como trazer a visibilidade para esse tipo de crime. Sabe por quê? Porque é o crime que abre as portas para outros crimes. Tanto que ele é detectado, as estatísticas oficiais, os poucos casos que chegaram a tipificar tráfico de pessoa foi porque estavam sendo investigados exploração sexual, tráfico de drogas, ou trabalho forçado, ou tráfico de drogas, pessoas sendo usadas para esse tipo de trabalho, entendeu, porque Celso? as pessoas são aliciadas, vão para fora, são vítimas de cárcere privado, são Exatamente. viciadas para se manter na prostituição, por exemplo. Né? Então, se detectado ali, olha só a cadeia, se você detectar o tráfico de pessoas, você evita Vários uma outros sequência de crimes, não é? Então, isso é muito importante para o Brasil, isso é muito importante para o mundo inteiro. Daí é que as Nações Unidas... Os países têm que colaborar. Uma vez eu estava indo numa missão diplomática brasileira, no parlamento latino-americano, do qual você faz parte ainda, eu fiz parte, para Cuba. E do meu lado se sentou um francês. E esse francês dizia para mim que ia para Cuba para casar. E que ele ia para Cuba para casar, que ele tinha conhecido pela internet a menina, que era muito bonita, etc. Tal. E eu perguntei para ele o que acontecia. Ele explicava para mim, olha, casando a menina pode sair de Cuba, em outras condições não pode. Quer dizer, então a pessoa ia para Cuba, pegava a menina, né? Meninas, você sabe que o povo cubano... Tem uma parte do povo cubano descendente de europeus, de americanos, que é muito bonito, né? Um povo muito bonito. Então, que iam para lá que ele casaria. Quer dizer, ele iria com a promessa do casamento que era feito em Cuba e depois lá fora. O que acontecia com essa moça? É verdade. Agora, isso não é só em relação a Cuba. Não, mas eu estou te falando isso porque o mundo todo faz. Faz. Aí na Europa mesmo. Você pega estrangeiros que, para conseguir a cidadania, ou nos Estados Unidos, eles casam lá. Não é? E na realidade muitas vezes essas promessas de casamento não são verdadeiras, é só para traficar a pessoa. Então, exatamente. Então, o que nós estamos detectando através da CPI é que a nossa legislação ela é extremamente insuficiente. Há um artigo do Código Penal que trata da matéria, mas fala em exploração sexual e somente isso, não é? E não dá a punição que deveria dar. Não é? Então, a partir do momento... o que é mais grave é retirada de órgãos, né? Pois é, nem prevê. Aí, a partir do momento em que a gente tipificar melhor esse crime... e determinando a ele um nível de punibilidade muito mais rigoroso, a gente vai poder evitar uma série de outros problemas, Principalmente os aliciadores que estão dentro do país, né? E tem muito. No caso das mulheres, geralmente são mulheres que aliciam as próprias mulheres. Exatamente, mulheres que já passaram por experiência e que adquiriram um outro status, não é? Que é exatamente esse. Exatamente. Nós temos perguntas de telespectadores. A Dora Alves, aposentada de Brasília, a Valdira Barros, comerciária do Rio de Janeiro, e a Rosicléia Piscia, administradora de empresa de Curitiba. E elas fazem perguntas sobre a participação da mulher na política. Isso é importante. Hoje nós estamos em alta com as mulheres, né? Vamos lá, vamos ver. Como é que está a atuação das mulheres na política? Senadora, na sua opinião, qual é a contribuição das mulheres na política? Como deixar o ambiente político menos machista? Aí, maravilhosa, a gente começa sempre do final, né? Bom, primeiro, nós participamos de um movimento juntos na Câmara dos Deputados para aumentar a participação das mulheres nas eleições, obrigando os partidos a que tivessem candidatas e nunca se preenche as vagas. Esse é um grande problema. Como é que você faz para fazer com que a mulher vá para a política, considerando a quantidade de mulheres que você tem na Câmara como representatividade do povo e no Senado como representatividade do Estado? Então, Celso, veja bem, não é porque nós temos no Brasil... Uma presidenta que a gente já chega à conclusão de que está tudo bom, está tudo correto, perfeito, as mulheres já passaram a ocupar os seus espaços, não. Porque, olha só, o paradoxo, a gente vive num país que uma mulher ocupa o principal cargo da República,
que é a presidente Dilma. E, por outro lado, nós temos um dos piores índices de participação feminina no parlamento. A nossa média é de 10, 11%. Nós somos o 100º, 38º país do mundo inteiro em termos de participação feminina. O que significa dizer que nós temos que enfrentar melhor esse problema. Claro que houve um avanço, já a legislação brasileira avançou, a partir da Conferência de Beijing, na China, de 1995, e aprovamos uma reserva de cotas de 30% das candidaturas para mulheres, não é? O que não vinha sendo cumprido. O partido dizia, não, eu reservei, mas as mulheres não se apresentaram, ficavam vagas. Na última eleição, eles foram obrigados a inscrever 30%, senão a chapa poderia ser indeferida, graças à mudança na lei, não é? Então, todos preencheram. Agora, é algo que não... Como que eu diria? É falso. Ele é falso porque os partidos correm atrás das mulheres na véspera da convenção apenas para registrá-las e cumprir de direito e não de fato a legislação brasileira. Aí não é? Como a gente faz para atrair a mulher para a política? Exatamente, para atrair. Aí tem um outro lado também que diz a mulher não participa porque não quer. Não é verdade. A mulher não participa por algumas razões, eu vou dar duas que eu considero as mais significativas. Uma delas é o elevado grau de carga de trabalho que a mulher tem hoje, ou seja, a sobrecarga de trabalho, porque a mulher, hoje ela está fora de casa, Celso. Ela trabalha fora de casa, ela ajuda no sustento da família, e 30% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. Então ela sai para trabalhar. Quando ela chega em casa, ela tem que fazer todo o serviço doméstico quase que sozinha, porque ela não recebe... E dá atenção aos filhos. Então, que tempo essa mulher vai ter para ter uma participação social mais efetiva, política, partidária? Ela teria que abrir mão da família e ficar solteira. E, por outro lado, ainda enfrentam a resistência e a incompreensão dos seus companheiros, que é aquilo que aquela garota falou ao final, como tornar a política menos machista, porque na lei, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas na vida real ainda há uma dose de machismo muito elevada. Né? Mas essa dose de machismo não começa nas próprias mães? Começa também. Que separa o filho e a filha. Perfeito. O filho pode tudo, A o filho filha deve não. sair para a rua para conquistar namoradas, para namorar em quantidade, para ter várias namoradas. A filha não pode sair de casa, a filha não pode isso, não pode aquilo, etc. Tal. Não é a formação da própria mulher? Perfeito. Essa é a cultura machista que eu estou me referindo. E muitas vezes a cultura machista, ela, aliás, no geral, ela não vem só do homem. Ela vem do homem e vem da mulher também. Isso tudo que você disse que eu não vou repetir. A mulher é tratada e criada de forma diferente, para casar, para ter filho, para ser sensível. O homem não, para ser forte, para trabalhar fora, para mandar. Vamos resumir, para mandar e a mulher para obedecer. Não é? E essa cultura E ainda vem aí publicado esses dias aí na imprensa, né, as mulheres que são submissas, né? Tem uma associação internacional das mulheres submissas que vão obedecer o marido e dizer sim a tudo. A tudo. Triste, né? Mas os homens têm que dizer sim, sim senhora, sim senhora, mas enfim. Então, Quer dizer, eu sou o último a falar, sim senhora. Essa é a última, essa é a nossa... essa característica da nossa sociedade. Então, como reagir diante dela? É claro que todas as políticas públicas, nós temos que trabalhar psicologicamente, sociologicamente a mudança. Só que você não muda uma cultura por uma lei ou por um decreto, não muda. Vai levar um tempo até que os homens se acostumem, as mulheres se acostumem, que seria um equívoco dizer que o machismo só parte do homem, da mulher também. Eu mesmo peguei um tempo desse comprando um presente para minha sobrinha. Eu achei lindo na loja, sabe o quê? Era uma mini cozinha que tinha fogão, panela, vassoura, tudo. Eu já estava no caixa, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou levar para essa menina negativo? Fui lá e peguei um helicóptero. Troquei a cozinha pelo helicóptero. Por que ela não pode ser um piloto de helicóptero, né? Mas não ganha esse brinquedo, só ganha a cozinha. Então, o que a gente precisa de políticas afirmativas enquanto a cultura não muda? Enquanto a gente vai mudando a cultura, que é um processo, vamos fazer políticas afirmativas. E o que é que os países estão fazendo? Porque a reserva de cota não tem se mostrado efetiva. Então, os países estão fazendo o quê? Por exemplo, num sistema eleitoral de lista pré-ordenada partidária, obriga que haja o revezamento, ou seja, entre um homem e uma mulher. Ou então, no máximo, começando, 2 homens e uma mulher. É assim que a Argentina chegou a uma participação superior a 40% de mulheres, a Costa Rica, a França. É assim que a gente, no mundo inteiro, vem ascendendo. E é isso que nós queremos no Brasil. Sabe por quê? Nós temos uma porque a política com a mulher
mulher, fica melhor. Nós não queremos uma política de mulher, como não queremos uma política de homem. Nós queremos uma política com homens e mulheres. É metade do gênero. E a gente sabe que você tem um trabalho muito eficaz, direcionado para isso. E nós temos aí, podíamos abrir o bloco, inclusive, com algumas perguntas que nós temos de pessoas que participaram do programa. A Josiane Aquino, de Curitiba. A Leide Laura Lopes, do Rio de Janeiro. E a Márcia Alves, empresária de Brasília. Vamos ouvi-los. Quais são os planos do governo em termos de políticas públicas para as mulheres? Senadora, a vacina contra o HPV é eficaz? Quais as reais chances da vacina contra o HPV ser distribuída gratuitamente? Pois é, você está trabalhando bastante nisso, né? Nós mulheres trabalhamos muito, os homens também, mas principalmente as mulheres. A bancada feminina, ela tem essa característica, são poucas mulheres, tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara 8% aproximadamente, no Senado 10%, não é? É um número pequeno. Mas nós nos unimos muito, independente do partido político, da posição ideológica, a gente se junta na hora de defender as questões relativas às mulheres. Isso tem feito que apesar de serem a maioria do povo brasileiro, são a minoria. A minoria, né? No parlamento. No parlamento, a minoria olha só, que não sei é considerada minoria por menos participação na sociedade. Quer ver, Celso, às vezes a gente fala, somos minoria, mas só isso. Aí não dá o impacto que a população tem que ter, tem que sentir aquele impacto. Vamos dar um exemplo. Na Câmara, são 513 deputados eleitos. Foram eleitos, sabe quanto? 45 mulheres só. É muito pouco. É muito pouco, é um número muito pequeno, a gente precisa de um número maior, né? Então, somos poucas, mas unidas. E a gente procura apresentar muito projeto que garanta uma política pública de assistência integral em todos os aspectos, na família, na questão cultural, na saúde. Uma das nossas grandes vitórias e avanços na própria política eleitoral, a gente, na última mini-reforma que você participou também, a gente não conseguiu avançar muito, mas já conseguimos com que 5% do fundo partidário fossem dirigidos para a formação política da mulher dentro dos partidos políticos, isso vai ajudar. 10% do horário de televisão, fora de eleição, durante a eleição, ocupado por mulher, que já é importante. E na área da segurança, a gente conseguiu aprovar a Lei da Maria da Penha, que hoje, não tenho dúvida nenhuma, se for feita uma pesquisa no Brasil inteiro, qual é a das leis que você mais conhece? A Lei Maria da Penha vai vir, não é? Vai vir porque ela é importante, muito importante no enfrentamento da violência doméstica, Exatamente. Que é o principal que é aquele crime também que é invisível, né? Olha só, era muito invisível. Agora, mas ainda as mulheres precisam começar a denunciar, porque elas ainda têm muito receio de denunciar o marido. Mas né? A lei já a protege muito mais do que protegeram no passado, porque a legislação anterior, ela tornava o crime invisível, porque a mulher, quando ia denunciar, ela chegava em casa e era destruída. Eu vi uma série de filmes comerciais que foram feitos, muito bacanas, em que a mulher apanhava em casa e chegava no escritório dizendo que caiu da escada, que algum acidente aconteceu, que foi atropelada, que isso, que aquilo, e sempre escondendo, Você já pensou o que dizia a legislação anterior, antes da Lei Maria da Penha? Dizia o seguinte: a mulher que é agredida pelo marido dentro de casa, ela ia na delegacia, fazia a denúncia, aí saía da delegacia, sabe com o quê? Com a intimação para o marido. Ela tinha que chegar em casa e entregar a intimação para o marido. Você já imaginou um negócio desse? Então, é óbvio que a legislação não ajudava em absolutamente nada, ela ajudava a esconder aquele tipo de crime e a não proteger a mulher. Mas, então, na área da saúde é um dos temas que a gente elabora e é o fruto das perguntas em relação ao HPV. Exatamente isso. O HPV é o vírus que provoca o câncer de colo de útero. E tem uma grande incidência no Brasil. Uma grande incidência. É a segunda, em relação ao câncer de morte feminina, a segunda ele só está atrás do câncer de mama, não é? Que já tem uma série de prevenções, exames, campanhas publicitárias, e etc. que agora, eu até estou tratando um pouco dessa matéria, estudando mais, agora no governo da presidente Dilma, ela logo no início do seu governo, ela fez grandes ações em torno do Dia Internacional da Mulher relacionada à saúde, não é? Então, lançando programas de combate e prevenção ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero e a uma assistência integral à maternidade. Isso é muito importante, através da Rede Cegonha. Muito bacana. Né? A criação da Rede Cegonha, porque não há um momento mais
E não é só íntimo, porque ele é íntimo, vivido em família, vivido na sociedade, mais importante da vida, eu não diria da mulher, mas da humanidade, que não seja o momento da reprodução, da gestação, do parto, de você gerar aquela nova vida, não é? Isso envolve a sociedade como um todo e a Rede Cegonha, ela vem contribui muito para melhorias na assistência à mulher, desde do pré-natal até criança, bebê com 2 anos de idade, enfim. E o HPV é uma das formas hoje mais eficazes na prevenção do câncer de colo de útero. Na verdade, a ideia sua é de que meninas de 9 a 42 anos, é Exatamente. Isso? De idade, tomem a vacina. E a vacina seja franqueada para todo mundo. Sistema Único de Saúde. Isso é muito difícil acontecer? É caro demais? Já perguntaram qual a viabilidade, a possibilidade. Esse projeto eu apresentei já ainda quando eu estava na Câmara, a senadora Ideli apresentou uma no Senado. Tivemos muitas reuniões, eu e a senadora, ex-senadora, hoje ministra Ideli, com o ministro Temporão, da área de saúde. E naquela época, quando nós apresentamos, havia apenas um laboratório que fabricava a vacina de HPV. Óbvio que o preço vai lá para cima, não há concorrência, é o único no mercado. Aí o ministro nos pediu um tempo, e a gente exigindo dele, mas tudo bem, então vamos ampliar o exame Papa Nicolau, vamos ampliar as formas de prevenção, já que você não tem como imunizar, o governo brasileiro não tem como praticar isso ainda, não é? E isso foi feito, tanto que tudo preparado no governo anterior do presidente Lula, a presidenta Dilma já lançou, não é, a possibilidade de uma prevenção mais efetiva para as mulheres. Exatamente. Quanto custa essa vacina? Acessando. Olha, ela gira em torno de R$100, R$200 a dose. A dose. Quantas doses são necessárias para a imunização de uma mulher? Depende do laboratório e do tipo de vacina, né, e o período de imunização, mas no geral eram 3 doses. 3 doses. Na Quer primeira, dizer, seria R$300 mais ou menos. Ou R$600, né, mas acontece que já entrou o segundo laboratório, logo entra o terceiro. Então, o governo ele está em negociação para licenciar a patente, ou seja, fazer uma parceria na produção. E essa parceria poderia baratear muito. Novamente, eu reapresentei um projeto quando cheguei no Senado que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O Senado ele é muito mais rápido do que a Câmara, Celso. Menos Exato. gente, né? Então, o que a gente quer com a aprovação já nessa fase inicial pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado é abrir o diálogo com o governo e abrir o diálogo também com a iniciativa privada, mostrar à iniciativa privada a importância. Às vezes é muito melhor eles ganharem um pouquinho menos, não é? Mas permitir com que a população possa ter acesso, as mulheres ter acesso a essa vacina e assim estarem prevenidas, não é? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que logo a gente vai estar aqui comemorando que as mulheres terão a possibilidade também de imunizar-se contra o câncer de colo de útero. Olha, infelizmente, o papo está muito bom, mas nós estamos no final do programa. Então, eu te abro um espaço para as suas considerações finais, para você fazer, acho que uma mensagem às mulheres, né, que te veem como uma mulher que vai desbravando na frente, abrindo espaço para as que vêm atrás. São bastante, né? Eu espero que cada vez mais. E eu te pediria para falar um pouquinho para as mulheres que são vítimas da agressão dentro de casa. Dentro de casa, aquelas que são vítimas do tráfico e que depois ficaram com uma sequela. A ferida, ela dói muito menos quando você a expõe. Quando você a expõe e divide a CPI está aberta, né? Você está aberta para ouvir essas pessoas. Nós abrimos um link, conseguimos um link na página da Câmara e a gente tem recebido muitas denúncias. Dá o telefone para quem quiser fazer uma denúncia para você. Pode ser do meu gabinete, 3303... 6726. 3303-6726, Brasília. Ou então, o site... Quem quiser fazer denúncias sobre maus tratos, sobre o tráfico internacional, enfim, alguma coisa... senadora, eu já falo deputada, hein? Tantos anos convivendo com você, a senadora Vanessa Graziotin vai receber essas denúncias e, como presidente da CPI do tráfico internacional de pessoas, vai apurar. Exatamente. Nós já começamos a ir aos estados, devemos continuar, Nordeste, Sudeste do Brasil. E o objetivo principal da CPI claro, a gente numa investigação, você participou muito, a gente ouve as vítimas, ouve os criminosos, mas o nosso foco principal é atualizar, melhorar a legislação brasileira, dar à população, principalmente a mulheres, crianças negras, pobres, que são a parcela mais susceptível, uma legislação capaz de ajudá-las a não caírem
e não deixarem se envolver nesse crime que depois marcam essas pessoas pela vida inteira, não é? E no mais dizer que a gente tem muita saudade de você, viu, Celso? Você foi um dos melhores, mais atuantes parlamentares. Obrigado. Não está na Câmara porque não quer, porque usou exatamente usou um passo mais significativo, importante, e tenho certeza que São Paulo ainda vai lhe dar muito mais carinho, vai lhe abraçar com muito mais força, que aliás te quer muito bem. Obrigado. E vai te dar desafios muito maiores do que você já cumpriu hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Prazer em tê-la aqui, viu? Obrigada, Celso. Nós vamos ficando por aqui, o Jogo do Poder volta na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e até lá, gente.